Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os polinômios. Vamos lá. Primeiro, a definição. Dados os números complexos A0, A1, A2 até o AN, e sendo n um número natural, chama-se função polinomial a função P cujo domínio, então, primeiro carinha é sempre o domínio, são o conjunto dos complexos, e o contradomínio também o conjunto dos complexos, definida por P de x igual a 0 vezes x elevado a n, mais A1, x elevado a n menos 1, e assim consecutivamente até chegar ao AN. Se você tiver dúvida, nós temos uma aula que fala dos conjuntos dos números complexos. Bom, ainda na definição. Nós vamos classificar como coeficientes os números A0, A1 e A2, e assim até chegar ao AN. E vamos chamar de termos ou monômios estes termos. A0, x elevado a n, A1, x elevado a n menos 1, e assim por diante. Então, sempre que nós falarmos coeficientes, são os números que acompanham as letras. Termos ou monômios é todo aquele composto de número e letra, tá certo? Bom, valor numérico. Dada a função polinomial p de x, chama-se valor numérico de p para x igual a alfa ao número p de alfa. Então, nós vamos ter um valor numérico, por exemplo, alfa igual a 2, e nós vamos, aonde tiver x, substituir por este valor numérico, e então nós vamos ter como resposta um único número, por isso, valor numérico. Se p de alfa for igual a 0, dizemos que alfa é raiz de p. Então, isso é bastante importante. Sempre que um número for raiz de um polinômio, significa que p dessa raiz será igual a 0. Ou seja, quando nós substituímos este valor no lugar do x, nós encontramos o resultado como sendo 0. Olha esse exemplo. Calcule o valor numérico do polinômio p de x para x igual a 2. Então, o que nós vamos fazer é um p de 2. E aonde nós tivermos x, nós vamos colocar 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 7 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 4. Então, aonde tinha x, nós colocamos o valor 2. Então, p de 2 vai ser igual a 8 menos 7 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6, menos 4. Daqui nós temos, eu vou fazer a soma do 8 com 6, 14. 7 vezes 4, 28, menos 4. Então, P de 2 será igual a 14 menos 4, 10. 10 menos 28, menos 18. Então, esta é a resposta. Menos 18 é o valor numérico deste polinômio para x igual a 2. Agora, a divisão de polinômios. Nós temos muitos métodos para a divisão de polinômios, e eu vou apresentar aqui dois deles, aqueles que nós mais vamos usar na resolução dos exercícios. Então, dado uma função polinomial A, chamada de dividendo, e a função polinomial B, não identicamente nula, chamada de divisor, dividir A por B é obter a função polinomial Q, chamada de quociente, e a função R, chamada de resto, tais que A de x será igual a B de x vezes Q de x mais R de x, e o grau do resto é menor que o grau do divisor. Bom, nada mais é do que aquela divisão que você já está acostumado a fazer. Então, aqui nós temos o dividendo, o divisor, que é diferente de zero, o quociente e o resto. E para nós obtermos esse valor aqui, basta nós multiplicarmos o quociente pelo dividendo e somarmos o resto. Uma coisa que eu faço sempre para não me esquecer de como chegar nesta equação é dividir 5 por 2. Então, 5 dividido por 2. Nós vamos ter de quociente 2, 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Como nós podemos, então, escrever o número 5 em função do quociente, do divisor e do resto? Bom, o 5 nada mais é do que o divisor
vezes o quociente mais o resto. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, que é o que está escrito aqui, ó. Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. Ou seja, se o divisor, por exemplo, tem grau 2, é um x ao quadrado, o resto vai ter que ser x ou um número ainda menor ou sem o x. Tudo bem? Então, o grau do resto tem que ser sempre menor do que o grau do divisor, senão dá para continuar a divisão. Bom, agora nós vamos ver os métodos para efetuar as divisões. O primeiro método é o método da chave. O método da chave é um dispositivo prático que consiste em obter o quociente e o resto em várias etapas, de modo análogo ao que se faz na divisão euclidiana de números naturais, que é aquela divisão que nós estamos acostumados a fazer colocando a chave. Então, nós vamos efetuar da mesma forma, tá certo? Então, olha esse exemplo. Dividir o polinômio p de x pelo polinômio q de x. Então, eu vou copiar o dividendo. Então, vai ficar aqui, ó. 2x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 4x menos 4. Se tivesse faltando, por exemplo, aqui tivesse x ao cubo e não tivesse esse x ao quadrado, nós deveríamos colocar o zero com o x ao quadrado, tá certo? A gente tem que colocar todos os termos diminuindo de 1 em 1. Então, ó, 3, 2, 1, 0. Então, aqui é a mesma coisa que x elevado a zero, tá certo? Então, sempre que tiver faltando algum dos elementos, a gente tem que colocar o zero. Dividido, então, aqui nós temos o divisor, que é x ao quadrado mais 2x menos 3. Bom, o polinômio p de x tem grau 3. E o polinômio q de x tem grau 2, ou seja, o maior expoente é 2 e do p de x o maior expoente é 3. Como o grau do dividendo é maior do que o grau do divisor, então é possível efetuar a divisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse primeiro carinha e vamos dividir por este primeiro carinha. Então, 2x ao cubo dividido por x ao quadrado é igual a 2x. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar este 2x por todos estes elementos aqui do divisor. E vamos passar lá para o outro lado com o sinal trocado. Então, vamos lá. 2x vezes x ao quadrado é igual a 2x ao cubo. Passa com o sinal trocado, ó. 2x vezes 2x é igual a 4x ao quadrado. Positivo passa negativo. 2x vezes menos 3, menos 6x, passa com o sinal trocado, mais 6x. Agora, a gente passa o traço aqui e soma. 2x ao cubo menos 2x ao cubo, zero. 7x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 3x ao quadrado. 4x mais 6x, mais 10x. E nós vamos abaixar esse menos 4. Bom, o grau deste número aqui é igual a este grau. Então, a gente pode continuar a divisão. Agora, nós vamos dividir esse 3x ao quadrado pelo x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a mais 3. E a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos multiplicar o 3 por todos os elementos do divisor e passar com o sinal trocado. Então, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, passa com o sinal trocado. 3 vezes 2x, 6x, passa menos 6x. 3 vezes menos 3, menos 9, passa mais 9. Fazendo aqui a soma, nós temos 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, zero. 10x menos 6x, 4x. Menos 4 mais 9, mais 5. Agora, aqui, ó, o grau do resto é 1 aqui, ó. E o grau do divisor
é 2, então acabou aqui a conta, porque o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Então, nós temos que o polinômio px é o dividendo, q de x, o divisor. O quociente, que nós chamamos de q de x, vai ser esse carinha aqui, ó, 2x mais 3. E o resto vai ser este carinha aqui, que vai ser 4x mais 5. Então, esta é a resposta. Parece complicado, mas não é. O que você tem que fazer sempre é pegar esse primeiro elemento e dividir pelo primeiro elemento do divisor. Fez a divisão? Nós temos esse valor. Daí, nós vamos multiplicar este valor por todos os termos do divisor e passar com o sinal trocado. Assim, fazendo uma continha de mais, nós chegamos ao resultado e faça quantas vezes for necessário até o grau do resto ser menor do que o grau do divisor. É como uma continha normal de divisão que nós aprendemos na escola, só que com um pouco mais de emoção, com um pouco mais de letras. Agora, o dispositivo de Brio-Ruffini. Então, você pode resolver pelo método da chave e pelo dispositivo de Brio-Ruffini. Quando necessitarmos dividir um polinômio por um binômio, então aqui nós temos que ter um binômio, ou seja, um termo com 2 elementos. Poderemos utilizar este dispositivo. Ele é um pouco mais fácil do que trabalhar com o método da chave. Porém, tem essa limitação que o divisor precisa ser um binômio. Então, nesse exercício anterior, não poderíamos fazer por Brio-Ruffini, porque aqui nós temos um trinômio. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Trinômio. Não daria para resolver, tá certo? Nós precisamos de um binômio. Olha como vai funcionar. Então, se nós formos dividir o polinômio p de x por este binômio, ó, então repare que tem 1, 2 elementos, então é um binômio. Devem ser colocados todos os coeficientes, lembrando que coeficientes são os números que acompanham as letras. E nesse caso, neste exercício aqui, nesse p de x, nós vamos ter que adicionar o coeficiente 0 de x ao cubo. Então, reparem que nós temos x à quarta e x ao quadrado. Não pode, mesmo no método da chave. A gente precisa do termo do x ao cubo, então vai ficar 0x ao cubo, tudo bem? Então, vai ficar dessa forma. Aqui nós vamos colocar a raiz. O que é a raiz? É a raiz deste binômio. Então, para encontrarmos a raiz, nós temos que igualar a 0. Então, vai ficar assim, ó. X menos 1 igual a 0, certo? Então, sempre você vai proceder dessa maneira. Você vai pegar o binômio e vai igualar a 0. O 1 que está subtraindo, passa para lá somando. Então, x igual a 1. Logo, a raiz deste binômio é igual a 1. E você vai colocar essa raiz aqui. Então, você vai pegar todos os coeficientes. Então, aqui, ó, o 2. Daí, vai ter que pôr o 0, que é o coeficiente do x ao cubo, que não tem. O menos 2 do x ao quadrado. O 3 do x. E, por último, o 1. Certo? Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre copiar o primeiro coeficiente, neste caso é o 2. A partir de então, nós vamos multiplicar este coeficiente com esta raiz. E o resultado nós vamos somar com este coeficiente. E vamos fazer isso até terminar. Então, acompanha comigo. Vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 0, 2. Agora, de novo. 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 mais 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Este último carinha aqui, ó, sempre vai ser o resto. Como nós vamos dividir por um binômio, e normalmente esse binômio vai ter expoente 1 aqui, o quociente da nossa divisão, nós vamos pegar estes elementos aqui, ó, e nós vamos usar o x, aqui, então, observe aqui, nós temos x à quarta. Se nós dividirmos por x elevado a 1, nós teremos como resposta um x ao cubo,
certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Nós sempre vamos diminuir 1 do polinômio original. E vamos usar esses coeficientes. Então, vai ficar 2, diminuindo, então, 1 do 4, 3. Mais, agora eu vou pegar esse carinha aqui, este, 2, x ao quadrado. Agora é só você subtraindo 1 do expoente. Aqui, ó, esse zero estaria com o x. Eu vou colocar aqui só para você saber o que está acontecendo. Mais 3. Então, reparem que antes nós tínhamos um expoente 4. Como nós dividimos por x, agora a gente vai ter o x ao cubo. Daí é só você subtraindo 1, x ao quadrado, x, e aqui não tem o x, ou x elevado a zero. Então, como resposta, nós temos o quociente 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3. E ainda nós temos o resto 4. Então, esta é a divisão de um polinômio por um binômio pelo dispositivo de Brio-Ruffini. Você também poderia fazer esta mesma conta por meio do método das chaves. Daria certo do mesmo jeito. Se você achar mais fácil, faça. Este é um pouco mais prático. Então, se você aprender, nós vamos fazer ainda muitos deles nos exercícios. Ele é mais rápido quando, lembrando, nós temos a divisão por um binômio. Tudo bem? Do contrário, faça pelo método da chave, lembrando que você também pode usar o mesmo método para resolver esse tipo de exercício. Então, vamos resolver alguns exercícios e praticar um pouco. Vamos lá. Primeiro deles, o polinômio p de x com b, c, d reais é divisível por x menos 2. Se é divisível, significa que o resultado da divisão por este binômio é igual a zero. Tudo bem? Ou seja, 2 será raiz, mas eu ainda vou falar mais para frente. Se P de 0 é igual a 30 e P de 1 é igual a 16, então o valor de B menos C menos D é... Primeira coisa que nós vamos fazer é substituir essas informações, que é o valor numérico para P de 0 e o valor numérico para P de 1. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é um P de 0. Para fazer o P de 0, no lugar do x, nós vamos colocar 0. Então, vai ficar 0 ao cubo, mais b vezes 0 ao quadrado, mais c vezes 0, mais d. Bom, nós já sabemos que o P de 0 é igual a 30. Então, 30 é igual. Bom, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Então, 30 é igual a d. Já temos o valor de d. Agora, vamos usar a outra informação, P de 1. Aonde tiver x, nós vamos colocar 1. Então, vai ficar 1 ao cubo, mais b vezes 1 ao quadrado, mais c vezes 1, mais d. Mas nós já sabemos que o d vale 30. Bom, P de 1 é igual a 16. Então, vai ficar 1. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes b, b. C vezes 1, c. Mais 30. Daqui nós temos que B mais C será igual. Bom, este 1 e este 30 que estão somando vão passar para o outro lado subtraindo. 16 menos 1 menos 30 é igual a menos 15. Bom, eu vou isolar uma letra. No caso aqui, eu vou isolar o C. C será igual a menos 15 menos B. Então, nós também temos esta informação. Bom, o que mais nós sabemos? Nós sabemos que este polinômio é divisível por x menos 2, ou seja, o resto da divisão deste polinômio pelo binômio x menos 2 tem que ser igual a zero. O que eu vou fazer primeiro é achar a raiz deste binômio, ou seja, igualar ele a zero. O 2 que está subtraindo vai passar para lá somando. Então, a raiz será igual a 2. E nós vamos fazer a divisão deste polinômio utilizando o dispositivo de Brio-Ruffini. Então, olha como vai ficar. Aqui, eu vou colocar a raiz, que nós já achamos que é 2.
Agora, eu vou pegar os coeficientes do polinômio p de x, ou seja, os números que acompanham as letras. Aqui, ó, o número que acompanha o x ao quadrado é o 1. O número... x ao cubo, desculpa. O número que acompanha o x ao quadrado é b. Quem acompanha o x é c. E o número sozinho vai ser d. Bom, a gente sempre copia o primeiro coeficiente. E agora vamos começar o método pelo dispositivo de Brio-Ruffini. Eu vou fazer este número vezes a raiz e somar com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais b, 2 mais b. Agora, eu vou pegar isso daqui e multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 mais b vezes 2 vai ser 4 mais 2b. Lembrando que tem que multiplicar tanto 2 quanto b. E vamos somar ao c. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes b, 2b, mais c. E, por último, nós vamos multiplicar e chegar lá no d. Bom, nós vamos multiplicar tudo isso daqui por 2 e somar ao d. Então, vai ficar, vou até passar aqui um tracinho. 4 vezes 2, 8. 2b vezes 2, 4b. c vezes 2, 2c, mais d. Bom, todo este último carinha aqui, ele é o resto. E a gente sabe que o resto dessa divisão é igual a zero. Por que igual a zero? Porque o polinômio é divisível. Então, vamos escrever 8 mais 4b mais 2c mais d. Mas nós já sabemos que d é igual a 30, lembra? Tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, 8 mais 4b mais 2 vezes... Lembra que no lugar nós isolamos o c. E c é menos 15 menos b. Então, menos 15 menos b. Continuando. Vamos fazer a distributiva aqui. Vai ficar 8 mais 4b menos 2 vezes menos 15 é menos 30. Mais 2 vezes menos b menos 2b mais 30 igual a zero. Então, a gente pode cortar esse 30 com o menos 30. 4b menos 2b, 2b. Este 8 que tá mais, vem pra cá, menos. O 2 que tá multiplicando, vai passar dividindo. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, aqui nós achamos o valor de b. Ainda falta achar o valor de c. Então, de novo, vou colocar esta relação aqui, ó. Então, c é igual a menos 15 menos b. C vai ser igual a menos 15 menos 4. Menos com menos, mais. Então, c é igual a menos 11. Bom, já achamos, então. Sabemos que b é menos 4, c é menos 11 e sabemos também que d é igual a 30. Vamos responder o que foi pedido, então. Nós queremos b menos c menos d. b é menos 4, c é menos 11 e d é igual a 30. Menos com menos, mais. Menos 4 mais 11 menos 30 é igual a menos 23. Alternativa D. Menos 23. Segundo, sabendo que 2 é uma raiz do polinômio p de x, determine as outras raízes. Bom, aqui nós sabemos que vai ter 3 raízes, porque aqui nós temos o expoente 3, então nós teremos 3 raízes. Uma das raízes nos foi dada, significa que se nós dividirmos este polinômio por 2, o resto tem que ser igual a zero. Então, pelo dispositivo de Brio-Ruffini, nós vamos resolver
e efetuar a divisão. Então, vamos lá. Nós já sabemos que a raiz é 2. Agora, eu vou copiar os coeficientes. Então, aqui, ó. O 2, o menos 5, aqui não tem nada, é o 1, e por último, o 2. Copio o primeiro coeficiente e agora nós vamos começar a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 mais menos 5, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ó, resto 0 está correto. Bom, qual agora é esse quociente que nós obtivemos? Lembrando, se aqui o x está ao cubo, agora vai ficar x ao quadrado. Então, nós vamos pegar este coeficiente e colocar com x ao quadrado, este e colocar com x, e este vai ficar sozinho. E agora, nós precisamos achar as outras duas raízes por meio desta equação do segundo grau. Para resolvê-la, nós vamos sair por Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que a é o carinha que está com x ao quadrado, b é o carinha que está com o x, no caso aqui é o menos 1, e c é o carinha sozinho. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 1 ao quadrado é 1. Lembrando que todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 1 mais 8, 9. Agora, continuando. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Menos o b é menos 1, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes 2. Daqui nós temos menos com menos mais. Raiz de 9 é igual a 3, todo mundo dividido por 4. Então, nós vamos ter aqui x1 e x2. x1 vai ser 1 mais 3 dividido por 4. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4, 1. x2 será 1 menos 3 dividido por 4, que é igual a menos 2 quartos, que simplificando é menos meio. Então, essas são as outras duas raízes, 1 e menos meio. Alternativa C. 1 e menos meio. Terceiro, o resto da divisão do polinômio p de x pelo binômio x menos 2 é igual a... Bom, aqui também a gente vai usar o dispositivo de Brio-Ruffini. Lembrando que a raiz vai ser x menos 2 igual a 0, logo a raiz será 2. Então, colocamos a raiz aqui e agora nós vamos colocar os coeficientes. 1, menos 5, 10 e menos 8. Copia o primeiro. 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 5, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 10, 4 positivo. 4 vezes 2, 8. E 8 mais menos 8 é 0. Lembrando que esse último carinha aqui é o resto. A pergunta é, qual o resto da divisão? O resto é 0. Alternativa C. Por último, seja Q de x o quociente da divisão do polinômio p de x por dx. Sendo a divisão exata, então o valor de n é... Bom, vamos montar esse exercício pelo método da chave. Então, ó, nós temos o quociente da divisão do polinômio. Então, o dividendo vai ser o polinômio p de x. O divisor vai ser 3x mais 2.
O quociente vai ser 2x menos 4. E nós sabemos que a divisão é exata, ou seja, o resto é zero. Bom, o polinômio p de x, que é 6x ao quadrado, mais n menos 1 vezes x menos 8, tem que ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Bom, aqui nós vamos fazer uma distributiva. Então, vai ficar aqui, ó, 6x ao quadrado mais n menos 1x menos 8, igual 3x vezes 2x, 6x ao quadrado. 3x vezes menos 4, menos 12x. Mais 2 vezes 2x, mais 4x, mais 2 vezes menos 4, menos 8. Bom, a gente já pode cancelar aqui, ó, esse 6x ao quadrado com esse 6x ao quadrado, o menos 8 com o menos 8. Vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar nx menos x é igual menos 12x mais 4x é igual a menos 8x. Esse x que tá menos vai passar para lá mais. Então, vai ficar menos 8x mais x menos 7x. Daqui nós temos que n será igual a menos 7x por x. Corta esse x. Logo, n igual a menos 7. N igual a menos 7. Alternativa A. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos os polinômios. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.